uma mensagem a pastores, pregadores e líderes, uma mensagem de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27 diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aqui Paulo estava dando uma palavra à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, quando ele estava se despedindo daquele povo, da igreja de Éfeso, aonde de Mileto ele manda chamar esses anciãos. E então ele começa ali a se despedir deles. E este versículo me chama a atenção. Ele disse assim para aquela igreja: porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Queridos, como é grave, como é hediondo o erro que está sendo cometido hoje na igreja pelos líderes que estão deixando de anunciar todo o conselho de Deus. Pastores que estão há anos na mesma igreja, mas não ensinam a sua igreja as doutrinas bíblicas, os conselhos de Deus, o que Deus diz a respeito do casamento, do namoro cristão, o que Deus diz a respeito da família, o que Deus diz a respeito do trabalho, do empregado, do patrão, o que Deus diz a respeito da vida cristã, da vida ministerial, da vida com Deus, o que Deus diz a respeito do juízo final, da volta de Jesus, o que Deus diz a respeito de como deve se portar um cristão, andar em santidade, corpo, alma e espírito, como deve um cristão se portar. Eles não têm anunciado o conselho de Deus. Pelo contrário, eles têm desprezado todo o conselho de Deus para anunciar teologia da prosperidade, para anunciar métodos carnais e humanos, para encher a igreja de show gospel, para encher as igrejas de doutrinas de demônios, de ensino de homens, de costumes e usos que tem mais valores do que a palavra de Deus, para encher o coração do crente de orgulho denominacional, para encher o coração dos crentes de tantas e tantas coisas, de amor a esse mundo, menos de anunciar o conselho de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 11, verso 1: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Então, se tivermos que imitar alguém no âmbito ministerial, ou até mesmo na vida cristã, imitemos a Paulo. E Paulo nos deu este conselho, dizendo à igreja: nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus. Este é o nosso dever, irmãos. Este é o dever de todo cristão. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 19, assim: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus nos mandou ensinar todos os mandamentos de Deus, todo o conselho de Deus. Paulo obedeceu este mandamento. Ele anunciou toda a vontade de Deus para a igreja a qual ele foi pastor, a qual ele fundou. Ele anunciou toda a palavra de Deus, todos os propósitos e desígnios de Deus. Agora a grande questão aqui é: se você pastor, se você pregador, se você irmão que é pregador, tem anunciado todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, todo o desejo de Deus? Pois muitos não têm feito isso. Muitos têm envergonhado e escandalizado o nome de Jesus Cristo. Por que tem escandalizado? Porque não tem anunciado todo o conselho de Deus, porque não tem falado tudo que Deus tem falado na sua palavra. Não tem omitido as verdades bíblicas, tem omitido o que Deus diz sobre casamento, sobre divórcio, sobre tantos e tantos assuntos. Tem omitido o que Deus fala sobre o homossexualismo, sobre aborto, tem omitido o que Deus fala sobre ofertas, tem omitido o que Deus fala, não sabe diferenciar a lei da graça, não consegue discernir as coisas. Então não pode anunciar todo o conselho de Deus. Anuncia de uma forma deturpada, de uma forma herética, de uma forma a qual não é agradável aos olhos de Deus. Então nós precisamos, irmãos, aprender a anunciar o conselho de Deus, a palavra de Deus. Precisamos aprender a dizer e a falar conforme Deus quer que nós se portemos. Em Atos 20, verso 20 diz assim: como nada que seja útil deixei de vos anunciar,
como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nunca deixou de anunciar e de ensinar publicamente a todos a palavra de Deus, os desígnios e propósitos de Deus. Então é isso que nós precisamos hoje, irmãos. É isso que os pregadores dessa geração precisam. Anunciar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, para que Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Se você é pregador, anuncie a palavra de Deus. Esqueça o que o povo quer ouvir. Pregue a palavra de Deus. Seja boa, seja dura, mas que seja a palavra de Deus. Pregue a vontade de Deus para o povo. Faça como Noé, como Isaías. Noé, ninguém deu crédito à sua pregação. Isaías mesmo escreveu: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Muitos não darão crédito, mas alguns ouvirão. Pois Jesus disse assim: se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vossa. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Então pregue a palavra, tempo a fora de tempo. Anuncie todo o conselho de Deus. E Deus com certeza vai estar honrando a tua